Transporte sobre prancha. Para o transporte de equipamentos, observe todas as normas municipais e estaduais que regulamentam peso, largura, altura e comprimento de uma carga. O transporte pode ocorrer em áreas da própria empresa, estradas municipais, estaduais e federais. Momentos em que necessita a utilização da prancha, mudança de região ou unidade operacional, UO. Escolha da estrada para o trajeto. Condições da estrada: largura, compactação, pontes, altura de túneis, rede elétrica e, em caso de rodovias federais, os horários permitidos de marcha e utilização de batedores, se necessário. Estacionamento da prancha. Estacione a prancha em local nivelado e firme, o mais próximo da máquina a ser transportada. Não estacionar sob próximo ou rede elétrica. Manter a prancha freada e, se necessário, calce as rodas. Evite o embarque e desembarque nas estradas movimentadas. Caso necessite, demarcar o local com cones e não interrompa o trânsito. Revise as condições das rampas e reboque a ser utilizado para comprovar se tem resistência e largura adequada. Observar também se os mesmos estão isentos de graxa, óleo ou barro para que a máquina não venha deslizar lateralmente. Cuidados a ser tomado pelo operador antes de iniciar a subida da máquina na prancha. Verifique se a máquina está com os freios de estacionamento em bom estado de funcionamento. Caso não esteja, não embarcar. Comunicar o monitor. Efetuar a limpeza da caixa de carga, principalmente quando em trânsitos em rodovias. Posicionar a grua para o embarque. Velocidade caixa baixa, caracol. Selecionar módulo prancha quando a máquina estiver sendo levada para a oficina. Usar o cinto de segurança e manter a porta fechada. Ligar os faróis. Liberar as cortinas para que durante o embarque e desembarque o motorista possa ter visão do operador. Embarque. Subir de frente com a máquina para a prancha. Alinhar os pneus da máquina no chão com as rampas da prancha. Observe as orientações do motorista através de sinais para se obter um melhor alinhamento da máquina e prancha durante a subida do equipamento. Evitar alinhar a máquina sobre as rampas. Risco de deslizamento lateral, principalmente em dias chuvosos. Subir lentamente, sem partidas e paradas bruscas, até a posição de transporte, observando o pneu traseiro da máquina para não ficar em contato com os pneus da prancha. Travar o chassi. Antes de desligar o equipamento, efetuar movimentos suaves com a direção para que o motorista coloque a trava no chassi. Durante a colocação da trava, o operador deverá redobrar a atenção para não atingir o motorista. Desligar todos os equipamentos elétricos e o motor. Posicionar os braços da cadeira. Descer da máquina. Descer de frente para a máquina, utilizando 3 pontos de apoio. Amarração da máquina. Independente da distância de deslocamento, é obrigatório a amarração do equipamento sobre a prancha em 4 pontos para melhor fixação da mesma. Trânsito com o equipamento. Durante o trânsito, o motorista deverá ter cuidado em adequar a velocidade de acordo com as condições das estradas ou rodovias, sem ultrapassar as velocidades permitidas. Desembarque. Ao estacionar a prancha para o desembarque, devemos seguir os mesmos procedimentos do embarque. Subir de frente para a máquina, utilizando 3 pontos de apoio. Após desamarrar a máquina, girar a cadeira para a posição caixa de carga. Ligar o motor e auxilie a retirada da trava do chassi assim que o motorista se posicionar para a sinalização. Inicie a descida da máquina lentamente e sempre atento aos sinais do motorista. Transporte sobre prancha. Para o transporte de equipamentos, observe todas as normas municipais e estaduais que regulamentam
peso, largura, altura e comprimento de uma carga. O transporte pode ocorrer em áreas da própria empresa, estradas municipais, estaduais e federais. Momentos em que necessita a utilização de prancha, mudança de talhões, região ou unidade operacional, UO, com distância superior a 500 metros ou travessia de rodovias pavimentadas. Escolha da estrada para trajeto. Condições da estrada: largura, compactação, pontes, altura de túneis, rede elétrica e, em caso de rodovias federais, os horários permitidos em marcha e utilização de batedores, se necessário. Estacionamento da prancha. Estacione a prancha em local nivelado e firme, o mais próximo da máquina a ser transportada. Não estacionar sob ou próximo à rede elétrica. Manter a prancha freada e, se necessário, calce as rodas. Evite o embarque e desembarque nas estradas movimentadas. Caso necessite, demarcar o local com cones e não interrompa o trânsito. Revise as condições das rampas e reboque a ser utilizado para comprovar se tem resistência e largura adequada. Observar também se os mesmos estão isentos de graxa, óleo ou barro para que a máquina não venha deslizar lateralmente. Cuidados a ser tomado pelo operador antes de iniciar a subida ou descida da máquina na prancha. Avaliar as condições de funcionamento e conservação do material rodante, folga excessiva, pinos e tracionamento. Caso não esteja em condições, não efetuar o embarque. Comunicar o monitor. Posicionar o interruptor de velocidade, caixa baixa, tartaruga. Desligar o interruptor de desaceleração automática. Ajustar o assento do operador para melhor controle dos comandos. Usar o cinto de segurança. Manter a porta fechada durante o embarque e desembarque. Ajustar a aceleração do motor em 1200 RPM ou modo F. Ligar os faróis. Evitar a utilização de rádio durante o embarque e desembarque. Embarque. Subir de frente com a máquina para a prancha roda-guia. Alinhar as esteiras da máquina no chão com as rampas da prancha. Observar as orientações do motorista através de sinais para se obter o melhor alinhamento da máquina e prancha durante a subida do equipamento. Evitar alinhar a máquina sobre as rampas. Risco de deslizamento lateral, principalmente em dias chuvosos. Posição do cabeçote. Braço totalmente suspenso e lança esticada, de forma que o cabeçote não colida contra a prancha. Efetuar a subida até o quarto rolete, com movimentos simultâneos e suaves de deslocamento e grua. Durante a subida das rampas, manter a altura do cabeçote acima da prancha, mais ou menos a 1 metro. Ao atingir o ponto citado, apoiar o cabeçote sobre a prancha. Deslocar até o quinto rolete e a máquina estará em ponto de balanço. Levante o braço suavemente até que as esteiras apoiem no assoalho da prancha. Levantar o braço até que o cabeçote atinja uma altura de mais ou menos 50 centímetros do assoalho da prancha. Durante o deslocamento sobre a prancha, girar a grua para o lado direito do operador, aproximadamente 45 graus, para que o cabeçote não venha colidir no motorista, chassis ou cabine do cavalo mecânico. Girar a máquina. Após conduzir a máquina sobre a prancha até ao local de transporte, girar a plataforma, cabine, para o lado direito do operador, até atingir a posição do transporte e posicionar o cabeçote entre as esteiras. Ao girar, observe se há outros equipamentos ou veículos por perto, evitando assim colisões. Posicionar o cabeçote na prancha. Libere o tilt down. Fechar as facas e rolos.
direcione a faca fixa para frente, encolha toda a lança e abaixe o braço até que o cabeçote chegue ao ponto desejado. Observação: não ultrapassar a proteção das mangueiras dos rolos da ponta das esteiras. Após a operação, desligue todos os instrumentos elétricos e o motor. Descer da máquina. Descer da máquina cuidadosamente. Amarração da máquina. Independente da distância de deslocamento, é obrigatório a amarração do equipamento sobre a prancha em 4 pontos para melhor fixação da mesma. Trânsito com o equipamento. Durante o trânsito, o motorista deverá ter o cuidado em adequar a velocidade de acordo com as condições das estradas ou rodovias, sem ultrapassar a velocidade permitida. Desembarque. Ao estacionar a prancha para desembarque, devemos seguir os mesmos procedimentos do embarque. Subir na máquina cuidadosamente. Aguardar o motorista desamarrar a máquina. Ligar o motor e equipamentos elétricos. Retirada do cabeçote para descida do equipamento. Encolher totalmente a lança e levante o braço até o fim do curso. Em seguida, estique a lança lentamente, evitando colisões do cabeçote com o assoalho da prancha. Desloque a máquina com os mesmos cuidados em que subiu, até que o terceiro rolete fique sobre o pico da rampa. Abaixe o braço e estique a lança até o cabeçote ficar na direção final das rampas e próximo do solo. Em seguida, desloque a máquina suavemente, até que haja o apoio do cabeçote no chão. Após, inicie o levantamento do braço para que as esteiras apoiem sobre as rampas e, em seguida, estique a lança e conclua suavemente a descida da máquina.